Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Chegou o momento da oração de fé e milagres com a sua amiga de sempre, irmã Lili. E hoje, meus irmãos e minhas irmãs, quero compartilhar com cada um de vocês uma palavra que tem falado profundamente ao meu coração. E esta palavra encontra-se no livro de Jó, capítulo 42, versículo 10, que nos diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Que palavra preciosa, amados irmãos! A beleza dessa palavra está justamente no fato de que a resposta de Deus não veio no capítulo 2, não veio no capítulo 10, não veio no capítulo 20. A resposta de Deus veio no último capítulo. Durante quase todo o livro, Jó viveu o silêncio, viveu a dor, as perdas, as perguntas sem respostas. Mas o silêncio de Deus nunca significou abandono. Existe algo muito lindo nessa palavra. A restauração de Jó aconteceu no capítulo 42, ou seja, o último capítulo da sua história. Sabe o que isso significa? Isso nos ensina que Deus nunca escreve uma história pela metade. Enquanto ainda há capítulos, ainda há esperança. Enquanto ainda há vida, há esperança. Eu não sei o que você está passando. Muitos que ouvem a palavra e oração, eu nem conheço pessoalmente. Mas talvez você esteja vivendo um capítulo de dor. Talvez um capítulo de perdas, de lágrimas. Um capítulo de silêncio, de portas fechadas. Talvez você esteja se perguntando: Senhor, até quando? Assim como Jó perguntou. E por muitas vezes parecia que Deus não respondia, apenas o silêncio de Deus. E talvez isso esteja acontecendo com você. Você ora, você pede, espera por uma resposta, e tudo que você recebe é o silêncio. Não é o sim e nem o não, mas o silêncio. Só que o silêncio, filha, filho, não é ausência. Deus continua trabalhando mesmo quando nós não ouvimos a sua voz. Veja só, Jó achava que tudo estava perdido. E enquanto ele achava isso, Deus já estava preparando o dia da restauração, o dia em que o Senhor iria virar o cativeiro de Jó. Você acha que vai ser diferente com você? Você acha que a sua vida vai parar por aqui, antes do seu capítulo, do seu último capítulo ser escrito? O mais impressionante é que Jó, ele não permitiu que aquela dor viesse e endurecer o seu coração. Mesmo ferido, ele continuou confiando. E quando Deus lhe pediu, o que ele fez? Ele orou por seus amigos. E quais amigos?
justamente aqueles amigos que o haviam ferido, aqueles que o haviam julgado. Mas ele orou. E foi justamente nesse momento de obediência, nesse momento de perdão, nesse momento de entrega, que Deus virou o cativeiro de Jó. No capítulo 42, o último capítulo da história de Jó. Ei, filha, ei, filho, talvez a sua resposta esteja depois de um passo de fé. Talvez Deus esteja te ensinando a permanecer, a confiar, a perdoar, a continuar orando, a continuar jejuando, dobrando seus joelhos, mesmo quando você ainda não consegue ver mudança nenhuma, mesmo quando você ainda não consegue ouvir a voz de Deus, mesmo quando tudo está em silêncio. Mas sabe o que é que essa mensagem quer dizer para você? Não desista. O silêncio de Deus nunca é o último capítulo. Pelo contrário, o último capítulo pertence ao Senhor. E quando Ele escreve o final, quando Ele escreve o último capítulo, sabe o que acontece? A dor dá lugar à alegria. As lágrimas dão lugar ao testemunho. E aquilo que parecia perdido, que parecia não ter mais jeito, se transforma em milagre. Se hoje você está vivendo o seu capítulo 10, o seu capítulo 20 ou o seu capítulo 30, eu tenho um conselho para você. Não feche o livro antes da hora. Continue confiando, continue orando, continue adorando. O Deus que restaurou Jó é o nosso Deus e Ele continua sendo o mesmo. Continua sendo o Deus que transforma o cativeiro em liberdade. Continua sendo o Deus que transforma a tristeza em alegria. Continua sendo o Deus que transforma o deserto em lugar de abundância. Sabe, meu amigo e minha amiga, há um detalhe que eu considero muito emocionante na palavra de hoje, nesse texto de Jó. Deus não mudou apenas as circunstâncias de Jó. Primeiro, Deus transformou o coração dele. Jó recebeu a resposta quando já não estava mais perguntando por quê, mas quando ele estava disposto a interceder até mesmo por aqueles que o haviam ferido. E isso nos ensina que Deus muitas vezes trabalha primeiro em nós, para depois mudar aquilo que está ao nosso redor. Às vezes você tem pedido tanto para Deus mudar uma situação, para Deus mudar uma pessoa. Tem mães que pedem para Deus mudar os filhos, tem esposa que pede para Deus mudar o marido, mudar alguém da família, mudar uma situação, pessoas do ambiente de trabalho, pessoas da vizinhança. A gente pede tanto para Deus mudar aquilo que está ao nosso redor, aquilo que está externo, mas muitas vezes o que precisa ser mudado em primeiro lugar somos nós. E é por isso que muitas vezes o cativeiro só é virado no último capítulo, quando nós abandonamos os porquês, as perguntas. Por que tudo eu? Por que só acontece comigo? Por que nada dá certo? Até quando, meu Deus? Eu acho que eu não vou suportar. Eu não creio mais, eu não acredito mais, eu tenho esperado tanto. São tantos questionamentos. Já parou para pensar? Já percebeu quantas vezes você questiona? E quantas vezes você pede para Deus fazer uma mudança em circunstâncias ou pessoas, enquanto às vezes o necessário é primeiramente você ser transformado, você ser transformada. Então que o Senhor venha fortalecer o seu coração, que você, filha, filho, tenha perseverança para permanecer fiel durante o silêncio.
E tenha certeza que no tempo perfeito de Deus, você também vai viver o seu capítulo 42. Você vai ver com os seus próprios olhos a fidelidade, a bondade e o poder de Deus na sua vida, porque Ele vai virar o seu cativeiro. Você recebe essa palavra, você crê, você toma posse? Então agora eu convido a você a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós nos encontramos diante da Tua soberana presença em atitude de oração, de clamor, por tudo aquilo que nós estamos passando. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e tudo aquilo que nós tenhamos feito, dito, que venha entristecer o Espírito Santo. Pai, nós expressamos aqui a gratidão, o nosso amor por tudo que Tu és na nossa vida. Eu entrego a vida de cada pessoa que nesse momento participa desta palavra e desta oração, Senhor. Visita cada coração que está atravessando um tempo de silêncio. Que essa mulher, que esse homem, os Teus filhos, Pai, nenhum deles venha confundir o Teu silêncio com a Tua ausência. Sustenta aqueles que estão cansados, fortalece os que pensam em desistir e renova a esperança, a fé na vida de todos aqueles que esperam, que aguardam, que descansam em Ti. Assim como Tu fizestes com Jó, transforma o pranto em testemunho, transforma a dor em crescimento, transforma essa espera que dói em milagre. Que cada um dos Teus filhos viva no tempo determinado por Ti, Pai, o seu capítulo 42, o momento em que Tu irás virar o cativeiro, virar essa situação, essa circunstância de dor, de perda, de espera. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Entra com providência na vida dessa pessoa que se encontra enferma, cura as feridas físicas e espirituais, cicatriza as feridas abertas, Pai. As pessoas que sofrem com diabetes, meu Deus, que tantas vezes têm dificuldades para cicatrizar os seus ferimentos. Cura todas as dores de cabeça, dores nas articulações, na coluna, na lombar, no joelho, dores no estômago, aperto no peito, pressão alta, pessoas que sofrem com depressão, angústia. Cessa os vícios dentro desta casa, dessa família, restaura a família, restaura o casamento, o relacionamento, bate o martelo em favor dessa pessoa que tem uma causa na justiça. Meu Deus, vem libertar os maridos, os filhos dessas mulheres que tanto sofrem, entra na vida sentimental dessa pessoa que sonha em formar uma família, abre as portas de oportunidade dessa pessoa que se encontra desempregada. Meu Deus, vem cessar essas dívidas, toda essa humilhação, toda a perseguição. Vem, meu Deus, acalentar o coração e a alma das pessoas que tiveram perdas de entes queridos, perdas daquilo que conquistou. Liberta o Teu povo, Pai, de todo o mal, de toda crise em todos os sentidos da sua vida, de toda depressão. Ó Senhor, que Tu venhas neste momento a agir com força e poder na causa que cada um necessita, Pai, fazendo o milagre acontecer e que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, nunca esqueça de uma verdade que atravessa toda a palavra do Senhor. Enquanto Deus não escreve o último capítulo, a história ainda não terminou e você vai viver o seu capítulo 42 e Deus vai virar esse cativeiro. Assim como Ele agiu na vida de Jó, Ele vai agir na tua vida e você receberá tudo em dobro. Que Deus abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço da sua amiga
Irmã Lili.